Olá, amigos atiradores. Continuo aqui no Rio Grande do Sul, agora aqui em Porto Alegre, fazendo uma visita ao pessoal do Gunfight. Primeiro eu quero deixar meu parabéns para vocês, estou impressionado com toda a estrutura aqui. E eu fiquei muito feliz agora, entrando principalmente nessa pista, porque eu já vi que aqui é a pista da Linad. Né? Exatamente. Aqui onde as provas da Linad acontecem. Estou aqui com o Mauro Vasconcelos, que é um dos responsáveis aqui pelo clube, e é justamente isso que eu quero saber de você. Como é que está a tocada das provas da Linad aqui, a receptividade do público da região? Eduardo, primeiro a satisfação de te receber aqui pela Linad, né? Pô, para nós é uma satisfação mesmo, uma honra. E justamente esse propósito, né? Incentivar o atirador, pratiquem o tiro, continuem atirando, o setor tem que se fortalecer. Se seu CR está lá, nível 1, vamos praticar o tiro, busque o nível 2, nível 3 e fortaleça o seu clube. Atire, pratique o tiro. Isso que a gente está precisando nesse momento para fortalecer. E com relação à Linad, Eduardo, eu te digo assim, o pessoal procura, estamos fazendo aqui praticamente todas as modalidades, porque atende também essa demanda da necessidade de uma prova nacional. São provas boas de fazer, não tem um nível de dificuldade assim muito, mas o pessoal se puxa, né, em termos de precisão, é bem legal, entendeu? Rola aquela autoexigência, né, de querer elevar a pontuação, elevar o seu nível. Então, né? eu te digo assim, a aceitação é excelente aqui, o nosso pessoal atira, vem praticar, e também com esse propósito, né, por conta, trata-se de uma exigência, né, mas o pessoal também que gosta, que pratica, que é um atirador, ele vem vem cumprir sua obrigação e também vem praticar o tiro para dentro daquela meta assim, de melhorar a sua habilidade com a arma de fogo. Né? Interessante, uma coisa interessante que está acontecendo é que várias pessoas que tiraram o CR por tirar, agora por conta dessas exigências, estão se descobrindo atletas. Eu tenho vários conhecidos que começaram a frequentar os clubes, começaram a fazer provas por obrigação, ganharam a primeira medalha, principalmente, aí vira aquele amor pelo esporte, né? Perfeito. E um cenário que a gente está hoje, que de certo modo eu, Eduardo, não falando pela Linad, falando como um atleta do tiro, um praticante do tiro, eu fico muito preocupado com a quantidade de atletas adormecidos que a gente tem no Brasil. A gente está falando de um universo aí de aproximadamente 2 milhões de CRs, e na Linad hoje, por exemplo, são 100 mil atletas. Se juntar todas as entidades de tiro do Brasil, a gente não passa de 150, 160 mil atletas. Cadê os outros? A gente está falando de 10%, um pouco menos de 10% dos CRs. E qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Isso, Eduardo, acho que também, trazendo um pouco para o aspecto político, né? Ano que vem temos eleições, 2026. Nós temos que entender que nós temos muita força. O setor do tiro não é só o tiro pelo tiro, né? Eu trago uma outra história. Como policial civil, eu trabalhei aqui na região do Vale dos Sinos. Temos lá o Grêmio Atiradores. É um clube de tiro que tem mais de 130 anos. Veio com a cultura europeia, com a cultura germânica. Né? O italiano também trouxe a cultura da caça. Então, o tiro está na nossa história. Nós temos que valorizar isso aí. O tiro, o esporte do tiro tem um aspecto cultural também. Então, é muito importante isso aí. Especialmente aqui no Sul. Então, a gente tem que entender que o setor, Eduardo, tem muita força. O ano que vem, talvez a gente seja um pêndulo aí para mudar esse cenário, para reforçar a segurança jurídica que a gente precisa para manter o clube e manter o setor, que não é só o tiro. O tiro é uma entidade, né? Uma entidade, mas tem vários setores que circundam. É o cara que faz a camiseta, que faz o boné, que faz o boot, que faz a mochila, que faz o material para recarga ali. Então tem todo um setor que gera emprego, gera renda, gera tributo, Eduardo. Isso aí parece que o atual regime não, né, nós estamos aí como inimigo desse setor. E tem uma questão muito interessante também em relação a isso. Quem não está acompanhando, já fica aqui o convite, já acessa o YouTube da Linad, que lá está tendo um projeto inicial que foi começado aí pelo Marcelo, presidente da Linad, que ele está visitando vários deputados, tá indo de gabinete em gabinete lá em Brasília. Periodicamente eu também vou fazer algumas entrevistas lá em Brasília, justamente no sentido de cobrar, de ver quem é quem, porque teve muita gente que se elegeu pela pauta, né? Perfeito, mas está fazendo alguma coisa? O que está fazendo? Para dar o direito a cada um desses, muitos entre eles têm sido bastante criticados, inclusive, quem acompanha aí o cenário, para dar voz também a eles, para se justificarem. Não, está acontecendo isso, estou fazendo isso, projeto de lei e tal foi eu que coloquei, infelizmente não passou, enfim, para dar uma voz para eles se justificarem, se mostrarem, os que quiserem, obviamente, aqueles que não quiserem participar, a gente já sabe que, infelizmente, não está realmente, de fato, cooperando.
Então acompanhem aí essa série especial do Linad News em Brasília. A última entrevista publicada, inclusive, foi com o Ismael Alexandrino, já teve com o Marcos Polon, já teve com o Paulo Bilinski. A próxima é com o deputado Sanderson, daqui, inclusive, sim, né, do Rio Grande do Federal, Sul. Gaúcho, Exatamente. aqui, federal. Então, assim, pessoas que estão se mostrando presentes, e o projeto vai, com certeza, ele vai seguir bem forte e vai ser de grande ajuda para isso que você falou agora. Que a gente vai ver quem é quem, em quem a gente pode contar, para quem sabe a gente votar um pouco melhor e mudar o nosso cenário daqui a 1 ano e meio, né? Que a gente tem que aguentar aí mais um pouquinho. Mauro, prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigado, Eduardo. Satisfação, parabéns aí pelo clube, pela estrutura, pelo empenho nas competições da Linad. Estou vendo aí uma crescente muito grande. E vocês, atletas da região, venham aqui visitar o Gunfight, fazer as suas competições, as suas participações em provas da Linad aqui, concorrer a prêmios, medalhas e, principalmente, fortalecer o nosso esporte. É isso aí, contem com a gente, venham prestigiar o esporte do tiro, participar de todas as provas da Linad, conte com o Gunfight para seguir firme nesse nosso processo de mudança. Muito obrigado. A gente vai superar, como o Marcelo fala muito, desistir não é uma opção. É isso aí. Muito obrigado.